Boa noite, irmãos. Mais um momento de pit stop. Momento de você abastecer no meio da semana a sua fé. Vamos juntos louvar a Deus.
casa. Precisamos dessa paz. Precisamos do toque do Espírito Santo em nossos lares. Principalmente nesse tempo que estamos tão juntos, né? Em família. Para quem a linguagem do lar seja harmoniosa. Linguagem dos filhos. Da esposa. Haja paz no seu lar. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
que a fome, a nudez, a tribulação, tantas coisas, as pragas, esse afastamento social, afastamento das nossas famílias, de que nós amamos. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Eu quero deixar essa mensagem para você. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desfrute desse tempo. Desfrute do amor de Deus. Desfrute da fidelidade da sua palavra, do seu sustento. Desfrute desse tempo. Olá, a paz do Senhor, que Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Pit Stop, nosso ponto de parada aqui para reabastecer, para você continuar a sua jornada espiritual. Que bom que você já pôde louvar e adorar ao Senhor com os céus, com a música. E agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, a respeito desse tempo que vivemos. Eu não sei se nesse tempo você já fez uma pergunta a respeito de onde está Deus? Onde Deus está nessa tragédia? Se Deus é tão bom e é tão fiel, por que nós estamos passando por isso? Será que Deus nos traiu? Será que Deus nos abandonou? Eu não sei se você já fez essas perguntas, mas a nossa meditação dessa noite, ela vai responder a essas perguntas. E nós vamos ver já logo de cara que a palavra de Deus nos diz que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo fiel, apesar das circunstâncias. Nós temos uma compreensão equivocada da realidade. Por isso é muito importante que você saiba de uma coisa: não extraia o conceito de bondade e fidelidade de Deus a partir somente das suas experiências diárias, porque elas podem te trair. Nesse tempo de dificuldade, você pode estar fazendo perguntas como essas que eu fiz aqui. Onde está Deus no meio dessa tragédia? Então, não tome por base as circunstâncias para você saber que Deus é bom e fiel, mas tome por base a palavra de Deus, para que você tenha o conceito verdadeiro de quem é Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. A bondade de Deus, ela se revela de que maneira? Paulo nos mostra, através da palavra, que a bondade de Deus, ela se revela na benevolência que nós temos com os outros, na forma que nós tratamos os outros. A vida humana, ela só tem sentido se nós estivermos numa relação com outras pessoas. Então, as pessoas que nós estamos nos relacionando nesse tempo é a nossa família. Você dentro de casa, você com seus filhos, você com seus pais, você com a sua família. Como é que você tem se relacionado com essas pessoas, esses espelhos? Por que espelhos? Porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As pessoas que nos cercam, elas revelam a bondade de Deus. A Bíblia está recheada de considerações a esse respeito. Eu vou ler para você Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas, vou ler de novo. Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Perceba que a bondade de Deus se revela dessa maneira, em como nós enxergamos os outros, considerando os outros. Devemos ser fiéis aos outros porque Deus é fiel conosco. Devemos ser fiéis às pessoas porque, muitas vezes, não porque elas são fiéis conosco, mas porque Deus é fiel conosco. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Deus está sempre conosco. Então, essa bondade que nós devemos ter com os outros, ela não deve estar baseada no que eles podem nos retornar, mas sim na bondade de Deus. Vamos ler o Salmo 136, a partir do verso 1, e você vai entender que Deus está sempre conosco e a sua bondade ela não falha. Olha só, a partir do verso 1 do Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Verso 4. Ao único que fez as grandes maravilhas, que com habilidade fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas. Verso 7. Aquele que fez os grandes luminares. Verso 8. O sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que matou os primogênitos do Egito e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo. Verso 15. Mas lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, feriu os grandes reis, matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles como herança ao seu servo de Israel, aquele que se lembrou de nós como fomos humilhados. O seu amor dura para sempre, nos livrou dos nossos adversários. E aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Perceba que a bondade de Deus está sempre conosco. Então devemos ser fiéis aos outros, não porque eles são fiéis conosco, mas porque tudo isso aqui que eu li no Salmo 136, a bondade de Deus que dura para sempre, me faz acreditar e ajudar e ser bondoso com o outro, porque assim Deus é comigo. E agora falando sobre a fidelidade de Deus nas nossas decisões diárias, essa fidelidade também, ela está baseada como? Qual é a base para confiarmos nos outros? Já que nós vimos que a bondade, nós devemos ser bondosos com os outros, não porque eles são conosco, mas porque Deus é conosco. Agora, e a fidelidade? Qual é a base para confiarmos nos outros? Algumas vezes nós temos dúvidas ao tomar decisões, especialmente aquelas que diretamente afetam os nossos interesses com as outras pessoas. Qual é essa base? A nossa sociedade, ela não se interessa muito por fidelidade. Todos os dias as pessoas traem umas às outras. Todos os dias as pessoas elas não consideram umas às outras. E muitas vezes nós somos enredados por essa cultura de não sermos fiéis, porque a nossa sociedade é uma sociedade que não se preocupa com isso, de não cumprir os acordos de fidelidade. Perceba, é assim na política. Ontem, os amigos que se apertavam as mãos, se abraçavam, hoje são inimigos. As relações comerciais, muitas vezes as pessoas elas não são fiéis naquilo que fazem. Nós temos visto aí vários e vários casos onde tem gente falsificando álcool gel, tem gente falsificando máscara, vendendo máscara de má qualidade ou de material que não é condizente para aquele uso. Então, essas pessoas que estão fazendo isso comercialmente, elas estão sendo infiéis, estão enganando os outros. A igreja também, ela é infiel com o outro quando ela vende um evangelho fácil, um evangelho
que não prega a Cristo, que não prega a renúncia. Uma igreja que faz um evangelho que não confronta você, ela está sendo infiel com você. Então veja que a infidelidade, nós estamos enredados por ela. Agora, Deus se agrada disso? Claro que não. Deus não se agrada de filhos dúbios. Vamos ler Tito 1, verso 2. Diz o seguinte, aliás, do 1 até o 3, para dar o entendimento. No livro de Tito, no capítulo 1, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. E aqui Paulo está escrevendo a Tito. Perceba o seguinte: Deus não se agrada de filhos dúbios. É fundamental a verdade e a fidelidade nas nossas relações. Por quê? Devemos ser fiéis e verdadeiros. A traição, ela destrói casamentos, amizades, confiança. Tiago, fala do homem de ânimo dobre. Tiago fala isso no capítulo 1, no verso 7 e 8. Ele diz o seguinte: olha, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí mais à frente ele convida as pessoas a se arrependerem, No capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Em Gálatas 5:22 fala também da fidelidade, é uma da manifestação do fruto do Espírito Santo. Então perceba que a fidelidade, ela é importante ao cristão e nós devemos ser fiéis a Deus, fiel ao próximo, ter o nosso caráter aprovado em fidelidade. E por que essa noite eu estou falando de fidelidade e de bondade? Porque a fidelidade de Deus nos traz esperança. A fidelidade de Deus, ela é importante para que a gente passe por esse tempo de dificuldade. Nós não devemos abandonar os nossos princípios, mesmo no meio de uma adversidade. Por isso que eu falei no começo, olha, não olhe para as suas circunstâncias, mas confie na palavra de Deus, porque ela diz que Deus é bom e é fiel, apesar das circunstâncias. Romanos 8:36 diz que nós somos levados como ovelhas ao matadouro, ou seja, nós estamos dispostos a um prejuízo, a humilhação, por causa dos nossos princípios bíblicos. Elas nos fazem demonstrar aquilo que somos e o que eu e você cremos, a dificuldade. Então, nós não devemos abandonar os nossos princípios num momento de dificuldade, mas demonstrar a nossa fidelidade. Sempre que nos amparamos na fidelidade de Deus, podemos ficar tranquilos ao longo das nossas vidas. Porque se temos em quem nos apoiar, em quem confiar, não somente no dia a dia, mas sabendo que o nosso futuro está na mão do Senhor. Salmo 91. Vamos ler? Você conhece o Salmo 91? Que diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Descansar num tempo de aflição é somente para aqueles que têm a fidelidade de Deus como esperança. Deus, ele é fiel. Deus, ele não é como o homem. Deus, ele permanece fiel, ele permanece do nosso lado. Você não está só. Não se desespere, não perca os seus princípios nesse tempo de adversidade.
mas creia que Deus, Ele é bom e é fiel. A fidelidade de Deus foi as últimas consequências quando Ele enviou o seu Filho. Romanos 8:32. A fidelidade de Deus conosco está nessa esfera. Jesus Cristo, Ele foi entregue no nosso lugar. E aí Deus pôde nos reconciliar com Ele de novo, através de Jesus Cristo. Então perceba que Deus, Ele continua fiel conosco, mesmo quando somos infiéis. Mesmo quando a humanidade deu de costas para Ele, Ele se manteve fiel, entregou o próprio Filho. Mesmo quando as circunstâncias são ruins e não há evidências de uma perspectiva de melhora, Deus permanece fiel em seus planos, abençoa aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra. Cabe a nós crermos nesta bondade e nessa fidelidade de Deus, mas não através do nosso dia a dia, das circunstâncias que estão acontecendo, mas através da sua palavra. Creia, meu irmão, que o Deus que está aqui nas Escrituras, Ele é fiel e Ele é bondoso com você. Ele permanece bom e fiel no meio desse tempo de tribulação. Creia no que está escrito aqui. Não olhe para as circunstâncias, mas enxergue na palavra de Deus que Ele está com você e você não está só. Por isso que esse tempo é um tempo para você se dedicar à palavra, para que você conheça e você crave no seu coração o que Deus tem falado e como Deus não desampara os seus filhos. Então, que tal você exercer isso? A bondade de Deus com o próximo, a fidelidade de Deus com o próximo, perceber a sua volta, seus vizinhos. De repente tem algum vizinho seu aí precisando de ajuda. Você está em casa. Você já pensou se de repente você pode ter um ato de bondade com seu vizinho de porta, se você mora num apartamento, com seu vizinho do outro lado da rua, se você mora num condomínio, se você mora em casas, não sei. Aproveite esse tempo e demonstre a bondade e a fidelidade de Deus. Se você tem dúvidas se Deus está com você, eu quero orar agora para que Deus conforte o seu coração e que o Salmo 136 ele seja suficiente para a sua vida nessa noite. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, por esta palavra. Alcance esse coração aflito agora, Senhor. Não deixe que ninguém esteja com sentimento de solidão ou desamparado espiritualmente, mas que o Senhor possa alcançar este que está me vendo e me ouvindo neste momento. Que a Tua palavra seja suficiente, que o Salmo 136, Senhor, que revela ali que o Teu amor e a Tua bondade duram para sempre, sejam suficientes para alcançar os nossos corações. E de uma maneira prática, Senhor, que nós possamos expressar, revelar a Tua bondade para os outros, a Tua fidelidade para os outros, a verdade esteja em nós. Por isso eu oro nessa noite, Senhor, para que estas pessoas, os meus irmãos, quem estiver, Deus, assistindo, Deus, esse vídeo, possa ser alcançado pela Tua palavra e pelo Teu cuidado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que você fique com essa palavra gravada aí no seu coração, para que isso seja como algo que você possa se apegar nesses tempos difíceis. A palavra de Deus. Não é palavra de homem nenhuma, não é a minha palavra, mas é o que está escrito aqui. Ok? Deus te abençoe. Eu tenho mais um recado para nós aqui da Igreja Cristã da Família da Penha, para as pessoas que são vinculadas a essa obra. Quero dizer que é importante que você continue ofertando e dizimando nessa casa. Nós dependemos dessas ofertas, dessas doações, dessa sua fidelidade financeira, para que essa obra ela continue, para que essa obra agora continue alcançando você, que é aqui da Igreja Cristã da Família, para essas pessoas que estão nos assistindo a partir de agora. Temos outras pessoas nos acompanhando
através desses vídeos. Então, por favor, mantenha a sua contribuição, seja generoso nesse tempo, expresse a sua bondade também, para que Deus abençoe também as suas finanças, abençoe o seu dinheiro, abençoe o seu trabalho, para que você também seja próspero. Saiba, Deus não te abandonou, Ele continua abençoando você financeiramente, para que você abençoe a outros, que você seja generoso com outros. Então, não deixe de contribuir aqui nessa casa, se você acredita nesse projeto, acredita naquilo que nós fazemos aqui para propagar o Evangelho de Cristo para outras pessoas e para ajudar essas famílias que há tanto tempo nos acompanham. Então, por favor, não deixe de fazer a sua oferta, você tem os dados aí na tela, você tem a nossa conta, você tem o CNPJ, você pode fazer isso, né, eletronicamente e continuar nos abençoando. Ok? Muito obrigado por essa noite, esse tempo que tivemos juntos aqui. Quero orar agora para que Deus continue abençoando o restante da sua semana. Um recado bem importante, próximo domingo será o nosso culto de ceia. Então, esteja preparado, reúna a sua família para que estejamos juntos e para que Deus possa também, possamos reafirmar a nossa aliança com Cristo. Então, prepare a sua família, culto de domingo, um culto especial, ok? Então, que Deus te abençoe, continue nos acompanhando pelos vídeos, pelos cultos, que Deus abençoe a sua família. Vou orar aqui para que Deus continue conosco. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite, que a Tua graça e a Tua misericórdia, a consolação do Espírito Santo, o Teu amor seja derramado sobre todos nós e em todos os nossos irmãos na face da terra, que o Senhor possa estar cuidando de todos nesse momento e também acrescentando fé, acrescentando bondade e fidelidade. Nós oramos no Teu nome, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto.